E aí, sou o Bruno Santiago. Laura Ladeira. Vai ter toquinho? Família. Família, tamo junto. Tamo junto. Muito obrigado aí pela audiência. Acompanhe os episódios anteriores, né, Laura? É importantíssimo. E, por favor, siga, compartilha, manda nos grupos de WhatsApp. É uma forma que você tem de contribuir conosco, né? A gente tá tentando não, a gente tá lutando aqui bastante para trazer temas importantes com os melhores profissionais, né, Laura? Eu acho bem fofo como esses profissionais vêm nos abraçando. Então, vem com a gente, compartilha, por favor. E hoje temos a nossa querida doutora Laura. Doutora Laura! Doutora Laura, já parabéns, médica, doutora Laura. Não tô nem sabendo. Doutora Bárbara Vilela, desculpa aí, mas doutora Laura. Doutora Bárbara. Quem sabe você vai ser uma médica? Não nasci pra isso não. Ah, gente. Então tá. Então, doutora Bárbara Vilela, seja bem-vinda, nossa consultora aí, firme e forte com a gente, psiquiatra. A nossa, né, do programa, a nossa, minha, sua. Isso aí, de todo mundo. Nossa psiquiatra que tá aqui pra... A gente fez, né, um combinado da gente trazer informações sobre saúde mental, porque hoje, né, a gente vive dias difíceis, né, doutora Bárbara? Isso. Todo mundo vivendo dias corridos, famílias desestruturadas. No piloto automático, né? Automático. Então, é muito importante falar de saúde mental. Nossa, acho que você já começou com o centro da conversa. É por isso que eu falei doutora Laura. Viu? Ela é doutora em várias coisas. O tempo, né? É a luta diária. Todo mundo tá nessa luta. Não dá tempo, não consigo fazer, não me sinto suficiente. Não acho que eu consigo aproveitar bem o tempo. E hoje acho que é uma das principais causas de ansiedade. E aí é o nosso tema de hoje, né? Nós vamos falar sobre ansiedade, crise sobre de pânico. Qual que se tem diferença, se é a mesma coisa, se é diferente. Queria, né, para elucidar as pessoas e até formas de identificar quem procurar. Então a gente podia fazer esse panorama aí. E aí nós começamos a falar sobre isso, né? Hoje vivemos num mundo altamente rápido, altamente... Tudo a gente não dá tempo de fazer as coisas que a gente tem para fazer. Por exemplo, eu tenho 3 meses que eu comecei, não, muito mais de 3 meses, tem 1 ano, na verdade, que esse processo, acordar 5h30 da manhã. E ainda assim não é suficiente para fazer tudo. E às vezes eu acordo 5h30 e pego o celular. Quando eu vou ver, gente, parece que passou 5 minutos, mas não, passou 40 minutos, já são 6h10 e eu não levantei ainda. E aí a gente começa numa loucura e tem que fazer isso, e tem que ir pra academia, tem que buscar filho, tem que arrumar coisa de filho, tem que levar, tem que trabalho, podcast. Não, é muita coisa. E aí isso vai gerando ansiedade, vai gerando um monte de sentimentos que a gente às vezes não sabe lidar quais são os nomes. Então vamos começar a dar nome para isso. O que é ansiedade? E o que é as crises de ansiedade ou crises de pânico? A ansiedade, por si só, é uma emoção. Não é nem uma doença, né? Não é um transtorno. Mas, às vezes, ela chega num grau tão alto, começa a paralisar. A gente costuma até fazer um gráfico, assim, do rendimento e a ansiedade, né? E a gente pensa naquela curva de Gauss, assim. Então, tem um ponto em que a ansiedade vai aumentando e seu rendimento vai aumentando também. E aí a gente usa até a ansiedade como aliada. Costumo falar que se for ansiedade 0, ninguém vai estudar, ninguém vai trabalhar, né? A gente vai ficar estagnado ali. Então tem aquele momento ali em que é quase que o rendimento máximo e a ansiedade está te ajudando nisso. Sabe aquele momento um dia antes da prova, que você está ansioso porque você tem que acabar de estudar e parece que você virou uma máquina ali, tá até mais inteligente. Que legal. A ansiedade contribui também, né? Ela não é só nossa inimiga. E que a gente, você colocou muito bem, a gente tem ansiedade como uma coisa só ruim. Eu nunca tinha pensado nessa perspectiva de impulsionador das coisas, né? Vamos colocar assim? É extremamente evolutivo. Não tem jeito, né, de um ser humano viver sem ansiedade. Porque se a gente pensa lá atrás, né? A gente lá na selva, vem uma onça e eu tenho que ter ansiedade para ou lutar pra sair fora, ou né? correr. Exatamente. Então tem que o coração bater mais rápido, eu tenho que bombear aí sangue para músculo para poder fugir ou, se for muito corajosa, ali lutar, né? Você achar que dá para encarar. Mas isso eu acho que já ajuda bastante, entender que a gente nunca fica livre da ansiedade. A gente nasceu com ansiedade, vai morrer com ansiedade. Certos níveis, né, de ansiedade que a gente consegue gerenciar, manejar melhor, né? Outro dia eu fui numa dermatologista, ela estava assim, olha, a gente vai manejar, vai gerenciar o seu envelhecimento.
Eu pensei, dá para fazer essa analogia com a ansiedade, porque é a mesma coisa. A gente vê muitos pacientes, né? Olha, eu estou muito ansioso, eu quero deixar de ser ansioso. A gente não deixa de ter ansiedade, mas a gente consegue manejar ela, regular essa emoção para ela não ser tão desconfortável e não chegar no ponto de paralisar. Porque aquela curva, né, que eu vinha falando, a curva do rendimento pela ansiedade, ela vai aumentando, 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 e aí se a gente pensa naquela curva de Gauss, né, depois ela passa a reduzir. Então, o rendimento vai reduzindo à medida em que a ansiedade vai ficando muito intensa. Aquele momento branco de congelar. Que caminho que eu faço? A planilha ou vou fazer o almoço, né? Até que pode travar, né? Então, a ansiedade por si só não é nossa inimiga. Mas se ela fica muito intensa e fica muito desconfortável, a gente começa a paralisar. E é aí que a gente entra, né, na regulação dessa emoção. E também é bem diferente o transtorno de ansiedade generalizada do transtorno de pânico. Porque uma pessoa pode ter crises de pânico, por exemplo, sem ser um ansioso crônico. Ah, pode? Pode. Pode ter uma crise de pânico porque ela tomou muito café, Red Bull, um psicoestimulante, né, como Venvance, alguma anfetamina, Ritalina. Então, assim, é bem comum ver, né, crises de pânico sendo geradas ali por coisas externas. Isso. Essas cápsulas de cafeína aí, né, pré-treino. Às vezes umas cápsulas milagrosas aí de emagrecimento. Não, tudo natural, mas tem lá, né? Chá preto, chá branco, não tem mais coisa de cafeína. Ficou uma bomba, fica até um alerta com relação ao uso desses medicamentos, que inclusive tem a questão do pânico, né? Além de não ser tão bem para a saúde, no geral. Então, assim, a pessoa não precisa de ser uma ansiosa crônica para ter essas crises de pânico. O ansioso TAG, né, ansiedade generalizada, é aquela pessoa que está, pelo menos, há 6 meses pensando muito mais no futuro. Ele não está no presente, está tendo uma expectativa negativa do que vai acontecer lá na frente. Então, eu estou aqui agora, mas estou pensando, nossa, eu tenho que pagar tal conta, depois eu tenho que passar em tal lugar, tenho que passar no sacolão também, e depois, será que fulano vai ter uma doença? Se tiver, como é que eu vou fazer para resolver? Para pagar, tem plano de saúde, você acaba vivendo o futuro, né? Já está criando... Isso é o TAG? O TAG. A gente fala que precisa, né, da pessoa ter uma ansiedade que é generalizada, ou seja, é mais de um tema. Então, não pode ser só ansioso com as coisas do trabalho, né, só as coisas relacionadas à saúde da família. É mais de um tema, é generalizado e há pelo menos 6 meses. E aí parece que é muito tempo, mas na verdade não. Quando esses pacientes chegam, a fala é: eu sou ansioso desde criança. Então, já tem muito mais, às vezes, de 6 meses, de 2 anos, que a pessoa está lutando ali com níveis muito altos de ansiedade, né? Nossa, muito interessante. E eu não tinha... TAG, como que escreve TAG? Transtorno de ansiedade generalizada. É uma sigla. Uma sigla, entendi. É igual o meu caso, por exemplo, eu descobri isso em 2000, que eu tenho síndrome do pânico, né? Pelo menos foi colocado assim dessa forma pra mim. Eu tinha isso, eu saía do trabalho, sempre à noite. Inclusive, recentemente, eu até tive duas crises. Eu ia embora pra casa... Chegava em casa, o Samuel era pequenininho, aí deixava ele dormindo, tava tudo certo, deitava, aí eu levantava do nada, achando que eu ia morrer. E a Tereza ficava um pouco desesperada, porque era novidade, vai acordar o Samuel. Eu falei, Tereza, deixa eu morrer em paz, por favor. Vou morrer ali rapidinho e já volto. Vou morrer. Aí eu peguei, muitas vezes o Samuel me ajudou muito nesse sentido, porque ele dependia de mim. Então eu usava o Samuel para me fortalecer, né? Então eu ia pra janela lá e ficava ali na contorno, vendo os vizinhos andar. Eu começava a tentar, desviar a atenção da crise, sabe? Sim, perfeito. É uma técnica excelente para lidar ali na hora de uma crise. Aí eu tentava respirar, que eu não sabia da potência do respirar. A gente tá falando do Tantra, né? Eu pedi a respirar muito por causa do Tantra. Então um beijo a Prime Video e a Caia aí, terapias. Mas eu usei a respiração sem saber. Eu ficava olhando os carros ali em frente ao shopping da fábrica. Aí fui me acalmando, botava o Samuel pra deitar. E muitas vezes eu dormia de cansado. Aí beleza, era uma vez por semana. E passou a ser todo dia. Aí eu falei, opa, não tô conseguindo mais, né? Quem que eu procuro? Até que eu cheguei no psiquiatra lá de trás, que eu passei a tomar uma medicação e cessaram essas crises. Mas eu não sei a causa, né? Porque eu não tomava, eu não sei se é refrigerante, não sei que parada que é. E é o que você falou, vem do nada, né? A sensação é que vem do nada. Todo mundo fala que é isso, a sensação de taquicardia, parece que você vai morrer. Você fica sem ar. O que é isso? Como é que é uma crise de pânico? Pois é, a crise de pânico, ela é súbita, ela dura mais ou menos
vamos supor, 15, 30 minutos. Ela costuma ser rápida. Nem sei te falar. Mas a Nossa, sensação da eternidade. pessoa... Rápida, 15 minutos é muito... Eu achei Mas que era coisa de 2 minutos. É uma eternidade. A sensação da pessoa é de que ela tá ali há horas, né? Porque é muito sofrido, é muito intenso. Nossa. Então, às vezes, a gente pensa, durou meia hora, o pico vai ser ali nos 15 minutos. Aquele momento ali, a pessoa tem a sensação de que vai morrer, de que vai desmaiar. Você acende a casa, acende a luz da perder o casa, se controle. alguém vai ter alguém para te ajudar a respirar, eu ficava imaginando. Sensação de morte, né? Tereza tentar me dar Literalmente. ar, é por causa do ar. Tereza, me chupa, me dá ar, sabe? É Aham. muito louco. A gente, assim, teoricamente, né, para fazer o diagnóstico, a gente precisa de pelo menos 4 sintomas de 13, que são somáticos, né? São físicos ou psíquicos. Aí, dos psíquicos, os principais são sensação de morte, sensação de que vai perder o controle, de que vai infartar, de que vai enlouquecer, ou de que o que está acontecendo ali não é real, que é um filme. A gente fala, né, chama de desrealização. Parece que tudo aqui tô fora aqui, né? Não é real. E despersonalização, sensação de sair do próprio corpo. Então, tem gente que sente isso também. E aí, os sintomas físicos, né? Taquicardia, boca seca, sensação de que tá meio, né, sentindo uma dormência, principalmente aqui em volta da boca. Isso é tudo nas da mãos. cabeça? A pessoa não tá tendo nada físico, ela tá imaginando o que ela tá tendo? Não, O que ela que é? tá sentindo isso, de verdade. Ela sente, ela tá realmente O coração realmente taquicárdica, acelera, claro. isso. Ela começa, né, a ter taquipneia, então ela vai respirando muito mais rápido também, dá a sensação de falta de ar. É aquela respiração em que a pessoa não expira, ela muito mais inspira, né? Fica hiperventilando ali. E isso gera mais ansiedade ainda, porque o cérebro da gente, quando, né, a emoção, né, a ansiedade serve para nos alertar, ó, tem uma ameaça. Então, né, se eu tô lá na selva, vê uma onça, ameaça. Fica ansioso, coração bate mais rápido, porque você tem que ficar esperto aqui. Só que agora não é tão claro assim, né? Nós somos muito complexos, então não precisa de ter uma coisa externa. Precisa ter pra a falar. onça, né? A onça um tá dentro da assaltante. gente, né? Exatamente. Nós somos. É um assaltante, tá? Às vezes é um pensamento que a gente nem identifica. Pensei em uma coisa catastrófica que pode acontecer lá na frente e comecei. Normalmente, os primeiros ataques de pânico têm uma relação mais clara com o estresse. Você consegue perceber, assim, nos meses anteriores eu estava muito estressado, Eu estava com problema no trabalho na época, que é talvez o principal, a possível causa, assim. E uma coisa que se você tá relaxado bem, teoricamente você não vai ter uma crise do nada. Mas pode aí, acontecer. as próximas costumam ser do nada. A sensação é de que foi do nada. Então, na primeira vez que eu tive a crise, eu estava preso dentro do elevador. Aí, né, consegui ver uma coisa externa. Ou estava super estressado por causa do problema no trabalho. Mas depois é isso que o Bruno, né, estava relatando aqui. A pessoa está dormindo e acorda. Opa, vou morrer. Que é isso que eu estou sentindo? A dor no peito, falta de ar, estou sentindo uma tontura. Às vezes, náusea. Tem gente que chega a vomitar até durante as crises, né? E, então, é mais comum que, à medida que vai avançando, né, quanto mais tempo você está sofrendo com essas crises, mais dá a sensação de que elas vêm do nada. E aí, isso é a diferença de ataque de pânico, né? Crise de pânico e síndrome do pânico. Porque, para ser uma síndrome do pânico, essas crises são mais frequentes. Né? Então, se a gente for pensar, pelo menos uma vez por semana, no último mês. E, além disso, a pessoa sofre com medo de ter outra crise. Que ela é horrível, né? Isso, com medo de ter outra. Na hora da crise, eu já penso como que vai ser a minha noite amanhã. Tô passando mal agora e amanhã vou ter que passar por tudo isso de novo. E isso já vem, é igual da síndrome do intestino irritável, né? Tava conversando sobre isso. A síndrome do intestino irritável, eu tô passando por isso. Me dá uma dor de barriga, e um desconforto na barriga. E aí quando eu vou para um lugar, eu já penso assim, ai meu Deus, eu vou sentir essa dor. Aí a dor vem mesmo. Em vez de eu relaxar, às vezes nem vem. Não pense elefante branco, né? Não posso ficar ansioso, aqui não. Pronto, fiquei ansioso. Tentar controlar a emoção desse jeito não funciona, a gente chama ela. Né? E além desse medo, que acho que é a coisa mais natural, né? Você está tendo crises recorrentes, terríveis, você começa a ter medo de ter outra. É bem comum que a pessoa mude algumas coisas no comportamento dela que são prejudiciais para o dia a dia, mas com medo de ter crise. Então, por exemplo, a pessoa pegava um ônibus para ir trabalhar. Agora já não pego mais, porque aí se eu passar mal no ônibus... Nossa. Então, aí comecei a vai parar na vida, vai né? Parando, Exato. limitando, né? Parando. E aí? Aí tá. Você identificou que você tem essas crises.
existe, como que é o tratamento? Como que sai dessas crises de pânico? E quem procurar? É o psiquiatra diretamente? Tem, né? Primeiro, se não tiver, enfim, você tá tendo algum controle daquela emoção, você pode até buscar algum livro, psicoterapia primeiro, e aí o psicólogo pode te encaminhar para o psiquiatra. Mas, normalmente, a gente, como psiquiatra, a gente brinca que esses são os pacientes que viram nossos amigos mais rápido, porque costuma ser uma coisa mais fácil de tratar. E como é uma coisa muito ruim, né? E quando você consegue tirar a pessoa ali daquelas crises, ela já vira seu melhor amigo, já fica muito agradecida. Você salvou a pessoa. Salva, né? É verdade. Só que tem um risco, assim, que é bem comum no tratamento de crises de pânico, principalmente, que é usar benzodiazepínico, né? Usar o Rivotril, né? Esse é um problema que eu tive. Depois eu explico. Frontal. Porque vicia? Porque vicia. E não só o vício mesmo neuroquímico ali, né, da substância, se esse uso é muito frequente, você pode se tornar dependente dessa substância, né? Você vai ficando tolerante àquela quantidade, precisa de uma dose maior ou de uma frequência maior, mas também uma dependência psicológica. Na hora que você começa a sentir... Tem que ter a caixa lá dentro da Isso. gaveta. Porque se não tem, você está sem o seu salvador da pátria. O risco desses medicamentos, né, de usar esses medicamentos, que às vezes são mesmo necessários, é entender que a ansiedade vai aumentar e você pode desenvolver recursos para lidar com essa ansiedade. Não necessariamente você vai precisar dessa medicação. E aí o risco de usar sempre que a ansiedade aumenta é a pessoa nunca desenvolver esses recursos. Então, começou a ficar ansioso, vou tomar. Cadê? Já é uma Né? coisa Cadê externa o para remédio? salvar, né? Seu corpo poderia meio que com o longo do tempo, se preparar para resolver a treta, né? Isso. A gente conversou sobre isso, né? Eu perguntei sobre isso. Eu falei assim, se eu tiver, por exemplo, pensando em começar a dor de barriga, eu não poderia tomar um remedinho para me acalmar, para eu não ter a dor de barriga? Aí a doutora Bárbara me falou exatamente isso, Laura, mas aí você está inibindo uma coisa que você tem que fazer aquele esforço ali de você entender, né, o que é que você precisa trabalhar, o que você, né, porque senão fica fácil e aí você não trabalha o que você tem que trabalhar. Isso. Não é que Faz seja sentido? errado usar, por exemplo, se a gente pega, né, um paciente que está ali com crises muito recorrentes, Claro. e demora, se a gente for pensar, é um antidepressivo, apesar do nome, né, não é só depressão que trata ansiedade também. Então, para tratar de forma farmacológica, seria um antidepressivo, e esses benzodiazepínicos, tipo Rivotril, Frontal, eles entram para apagar o incêndio ali, é um paliativo no início. Né? Tipo bombeiro, né? E às vezes eles são necessários, porque o remédio demora às vezes 2, 4 semanas, o antidepressivo, para fazer o efeito. Verdade. E enquanto isso a pessoa está lá, 2, 3 vezes no dia, sentindo que vai morrer, indo para o hospital. Sim. Então, em um primeiro momento, costuma ajudar muito, mas tem que ter essa conversa antes. Falar, é para agora. Mas enquanto isso, a gente vai desenvolvendo essas outras habilidades. Mas no meu caso, do médico, que eu não vou falar o nome, me salvou, porque ele me deu o Rivotril, ok. Acabou, só que eu tava achando estranho que tava prolongado. Eu falei, por que esse cara não corta o Rivotril, né? Tá sempre. Eu fiquei anos tomando. Você tomava diariamente? Todo dia tinha que tomar. Aí eu comecei a me questionar, beleza, mas não tá demais, né? Não tô tomando muito, andei pesquisando, já tem aquelas brincadeirinhas, você toma Rivotril, então junto essa questão cultural também, que aí por isso que eu tomei a decisão de trocar de médico antes da doutora Laura, não, mentira, a doutora Bárbara me atender, porque aí eu fui pra doutora Laura, que era a doutora Laura, juro por Deus. Entendi agora. Por isso. Nossa, eu tô traindo a minha doutora. Não tem problema não. Porque ela me ajudou muito, porque ela posso falar abertamente que, né, foi uma pessoa bem importante. Aí eu consegui passar por uma limpeza, porque eu tava só no Rivotril. Aí eu procurei a doutora Laura, que me ajudou bastante. Aí que eu comecei a buscar novos caminhos. Tipo, ela me cobrava de fazer esporte, me cobrava para fazer outras coisas. Tava no meio da minha separação, então tava muito turbulento. Então ela me ajudou muito nisso. Então não adianta só tomar remédio, a gente tem que reagir, né? O esporte. Sim. É conjunto, né? Um tratamento conjunto. Então, assim, pode até ter o Rivotril ou o Frontal, mas sempre, né, ciente de que é nesse primeiro momento. O meu não era. Né, até a pessoa desenvolver essas outras habilidades, até o antidepressivo ter o efeito ali que a gente espera.
E aí, algumas estratégias que a gente pode usar, né, incluem, inclusive, tirar a atenção do que você está sentindo ali, de físico. Então, o primeiro ponto seria, a gente fala, né, aceitar a ansiedade. Não é aceitar, ai, que coisa maravilhosa, né, até utópico, né? Ninguém gosta de sentir ansiedade. Sentir mal, Mas entender que é uma emoção que está ali para te alertar e que ela é útil em vários momentos. Naquele momento ali, ela está sendo desconfortável e a gente não está entendendo por que ela está ali. Se a gente for pensar assim numa crise de pânico, ou até num momento em que, né, você está sentindo uma ansiedade mais forte. E você pegou uma coisa tão legal, quando a gente não sabe do que era, quando eu não sabia o que eu estava sentindo, né? Era muito mais potente as coisas que eu estava sentindo. Hoje, quando raramente eu tenho, eu já sou racional. Bruno, eu falo comigo, Bruno, é isso, cara, calma. Então eu meio converso comigo, porque eu já sei por quê. Porque eu tenho informação, né? Por isso que o podcast já é tão legal, porque as pessoas vão meio que se entender que aquele cenário faz parte de um processo que não vai morrer, muitas vezes, no caso, né? Ninguém morre de uma crise de ansiedade, né? Assim, diretamente. Pode agir dando o próximo passo, né? Tipo, tirar a vida, isso pode acontecer, né? Exato. Mas é isso, assim, você tá psicoeducado, né? Você já sabe que aquilo ali é ansiedade. Psicoeducado. E é diferente. Você é psicoeducado? Eu sou também. Psicoeducado. É muito diferente, né? Você achar, eu tô sentindo isso, então, né, meu coração tá disparado, eu vou infartar. Esses pacientes com crise de pânico, eles frequentemente vão pro pronto atendimento mesmo, UPA, emergência. A família já fica desesperada, já gera uma escada da inferência. Faz exame, não acha nada. Igual assim do intestino irritável. Exatamente. Eu fiz todos, eu virei de cabeça para baixo, não tem nada. A gente costuma, ter uns estudos que mostram que são pacientes que saem caro ali pro sistema de saúde, porque passam em muitas especialidades. Com certeza. Fazem muitos exames, vão muito ali no pronto atendimento. E essa pessoa sofre demais, porque tem uma média aí da pessoa passar por mais ou menos 10 médicos antes de um médico chegar e falar, olha, isso que você está tendo é uma crise de ansiedade. Olha que loucura. Então, isso é uma coisa que eu repetia muito para os alunos lá da medicina, que vocês vão pegar plantão, todo plantão que vocês pegarem vai ter um paciente com a crise de pânico. E normalmente o que acontece é que a pessoa olha, faz os exames, fala, não está infartando, não é isso, não é aquilo, tal, não é embolia, então não é nada não, dá um diazepam na veia e manda para casa. E às vezes essas pessoas já ficam até taxadas ali naquele pronto atendimento. Ai, fulano, lá vem de novo, lá vem. Né? Você acha que falta, então, pelo que eu estou entendendo, falta sensibilidade até no corpo médico? Falta não só sensibilidade, mas às vezes até uma habilidade no manejo. De falar, olha, você viu que não é nada clínico, mas essa pessoa está sentindo, né, um grande desconforto, ou ela não viria. Então, você tem pelo menos que fazer essa psicoeducação inicial. Seria um protocolozinho, depois que passa para dizer, não sei, né, como que funciona lá, as etapas de avaliação do paciente. Então, falta um bracinho ali do cara tentar ter esse olhar Sim, falou, é uma crise de ansiedade, né? Você não está inventando isso, você está sentindo isso mesmo, é muito ruim. Eu acho que você deveria procurar, né, um psiquiatra, psicólogo para te ajudar nisso, para que você não tenha mais essas crises. Porque, sei lá, na UPA um dia, tomar um diazepam, ou né, em qualquer pronto atendimento e voltar para casa, você vai sentir isso de novo, vai voltar. E vai voltar pior. E a pessoa tem certeza de que não acharam o que era. Não, eu fui nesses médicos, eles não acharam o que é, mas tem uma coisa física. Tem. E tem um outro risco desses pacientes ficarem taxados. Quem é ansioso tem uma chance muito maior mesmo de ter um infarto, por exemplo, né, de ter uma doença clínica. Então, a pessoa pode ter tido 400 crises de pânico e ter ido 400 vezes naquele pronto atendimento, que se ela for... Uma hora vai achar. Uma hora ela pode ter mesmo, pode ser algo clínico. Então, assim, tem mesmo que investigar. Mas quando a pessoa já tem essa ciência, essa psicoeducação, ela conhece a ansiedade, o que a ansiedade causa no corpo dela, ela já fica mais tranquila ali. Ah, tá, eu tô ansioso, tô sentindo isso aqui, a minha boca tá seca, meu coração tá acelerado, falta de ar, parecendo que eu vou morrer, mas eu já tive isso aqui outras vezes. Eu já sei que isso aqui é uma crise de ansiedade, então eu já sei que isso aqui vai passar. Daqui uma meia hora, mais ou menos, isso aqui vai estar menos intenso. Você vai meio que conversando. E olha a coisa legal que você falou. As minhas crises noturnas, até depois a gente vai conversar, eu tô levantando muito de madrugada. Olha só o que acarretou na minha pessoa. Eu tive muita cárie. Por quê? Comendo. Porque eu levanto de madrugada, como alguma coisa e não escovo o dente. Tá vendo? Que vai gerando outras... Olha só.
Então gerou. Outras consequências. Porque eu não vou lá, eu deito, já tenho, começando, não necessariamente a crise em si, aquela crise forte, mas muitas vezes eu levanto, vou beliscando, vou lá como chocolate, vou lá como resto de pizza, deito de novo, aí eu levanto, ai meu Deus, tá difícil dormir, o Samuel tá assim, ó. Aí a comida entrou pra regular a emoção. E vai ser o próximo episódio. Mas acaba que gera um desconforto alimentar, porque eu já como e já deito. Então tem outro treino. Várias coisas. E eu não escovo o dente, que me gerou acaba depois engordando. que eu tirei o aparelho, tô tendo cárie. Porque eu não levanto, eu não uso fio dental depois que eu como de madrugada, mal eu escovo o dente. Até falei com a doutora Bruna lá da clínica, o Odonto 4D. Fazendo. Tô brincando. Mas aí eu expliquei pra ela, olha, eu tenho esse problema, eu tenho que usar o fio dental, mas de madrugada eu não escovo o dente, que eu levanto e quero dormir. Né? É uma série de coisas, né? De adaptação, de medicamento. Agora, a pessoa que não toma medicamento e tem essas crises, não quer tomar, quais seriam uma dica? Tipo, como é que ela sai dessa crise? Tem um acróstico que eu até falo com os alunos que se tiver com pressa num plantão, pegou um paciente com crise de ansiedade, você já descartou causa clínica, viu que aquilo é uma crise mesmo, tal. Além ali do diazepam que você vai fazer na hora, você vai fazer um encaminhamento para psicologia e para psiquiatria e você pode já ensinar para o paciente um acróstico, que é de um psicólogo que chama Bernard Ranger. E tem 1 milhão de vídeos no YouTube chama Acalme-se. E aí cada letra do Acalme-se é um passo. Que legal. Legal. E é rapidinho de ensinar, né? Eu vou ensinar aqui. Ó. Primeiro passo é aceite a ansiedade, né? Isso que a gente vinha comentando, que é uma emoção, que a gente vai, né, lidar com ela aí durante a vida. E se eu já conheço aquela crise de ansiedade, eu sei que os passos, né? Eu sei por onde eu vou passar e sei que ela vai acabar. O C é de contemple o que está ali à sua volta. É isso que você fez, né? Você tentava distrair, né, Bruno? Olhando pela janela e tal. Exato. É tirar todo aquele foco do que você está sentindo ali, né? No seu interno. Porque é bem como uma pessoa começar a ter uma crise de ansiedade e ficar muito focada no coração batendo rápido, na náusea, na sensação de tontura, dormência. E ela vai ficando mais ansiosa ainda. Eu tô com falta de ar. E aí começa a tentar respirar e fica mais taquipneica, aí o cérebro que já estava em alerta entende, nossa, agora nem oxigênio está chegando para mim mais. Aí piora. Tipo uma central, né? Vamos, galera, corre pro coração. Exato. Você dá mais atenção pra coisa e piorando. E aí, esse contemple que está à sua volta é qualquer coisa. Se tiver um ventilador rodando ali, que seja aquilo, sabe? Você tentar concentrar em algo que seja externo ali a você. Depois o outro A, né, do acalme-se. Continue agindo, né? Haja mesmo com ansiedade. Porque a nossa tendência também né? Quando a ansiedade aperta, falar, peraí que eu vou parar só um minutinho aqui, esperar passar aqui. Só que isso até diminui um pouquinho ali a tensão do momento, mas a longo prazo vai aumentando o seu medo. E nas próximas crises de ansiedade, você começa a achar que você tem que parar também. Não vai fazer nada. Que se vier uma ansiedade mais intensa, você vai ter que parar o que você está fazendo. Então, você vai fazer uma coisa que né, você precisa de continuar, já vem aquela tensão. Ai, meu Deus, não posso ficar ansioso agora, porque senão não vou conseguir fazer. Dirigir. Exato. Então, a dica é continuar fazendo o que você está fazendo. Provavelmente você vai ter que fazer mais devagar, né? Não vai render da mesma forma ali, mas continuar. Eu estava escrevendo alguma coisa, eu vou continuar escrevendo. Estava dando uma aula, veio um pico aqui de ansiedade, continua a aula. O L, libere o ar dos seus pulmões, que é expire. Basicamente isso, coisa que a gente esquece de fazer durante uma crise de ansiedade. Aí tem até algumas dicas, né? Puxa o ar 3 segundos, segura 3 segundos e libera durante 6 segundos, assim. Libera por mais tempo, sem soprar, vai liberando, assim, de forma suave. Mas tem gente que entra numa neura dos segundos, né? Conta 3, 3, 6. Então, para a maioria das pessoas, é mais prestar atenção ali. Eu estou gastando tempo soltando ar, deixa eu prestar mais atenção aqui na expiração. Só isso já ajuda demais. Impressionante, assim. Quando a gente está ansioso, a gente dispara ali, a gente chama de simpático, né? Tem gente que fala, não tem nada de simpático nesse sistema. Nenhum. E aí, a tranquilidade é o parasimpático. E aí, quando a gente expira dessa forma, né? Faz uma respiração mais abdominal, a gente começa a estimular o parasimpático, que está relacionado à tranquilidade, é aquilo que faz a gente relaxar, dormir, né? E que tinha que ser o simpático, né? Tinha, né? O nome eu também acho que erraram aí. Trocaram. Então, L, né? Libere. M. M.
M de mantenha os passos anteriores. Então, você vai voltando nisso, né? Aceita a ansiedade, contempla o que está à sua volta, libera o ar dos seus pulmões. Examine seus pensamentos. Então, o que me trouxe até aqui? Será que eu estou pensando, né, lá na frente que vai acontecer alguma coisa ruim? Será que eu estou catastrofizando? O que aconteceu nas outras crises que eu tive? Será que eu estava preocupado com uma coisa e essa coisa aconteceu mesmo, não aconteceu? Foi tão ruim quanto eu pensei que seria? Ser um momento racional de enxergar ali, ser tipo um Sherlock Holmes, né? De pegar as pistas, avaliar, né? Do que pode examinar. Vamos supor que a pessoa está num avião, né? E aí ela começa a pensar, aí acendeu a luzinha lá do afivelar cinto. Aí foi o gatilho para a pessoa, começou a crise de ansiedade. Aí já veio o primeiro pensamento. Se eu tiver uma crise de ansiedade aqui, não tem hospital? Não tem como sair do avião. Deve ter muita gente dentro do avião. Será que eu posso levantar para andar de um lado para o outro? Não pode, eu tô preso, né? E aí vai gerando só um... E se cair esse avião, e aí, né, vai aquela overthinking ali. O que vai ser dos meus filhos? O que vai ser da minha família? Eu tenho reunião, eu preciso chegar que tem a reunião, né? Muito pensamento. Então, na hora, né, analisar esse pensamento e questionar ele. Qual que é a real chance, né, a probabilidade desse avião cair? Ou, eu tô ansioso aqui, mas o que é o pior que pode acontecer? Será que sou a primeira pessoa a ter uma crise de ansiedade no avião? Não. Jamais. Né? E converse com a pessoa do lado, ou a pessoa do lado que identificar uma pessoa em crise de ansiedade tenha compaixão. Isso é muito. Você está falando muito hoje em dia, né? Você está precisando de ajuda, né? Não tenha vergonha de pedir ajuda, não tenha vergonha de pedir ajuda. De oferecer ajuda. E também de oferecer. Às vezes quebra o ciclo do... Ajudar a pessoa a respirar. Do lance do em volta, né? Vamos falar o que você faz. Pô, eu sou a Laura. Tal, eu gosto de fazer academia, tô 6 horas da manhã, tô abrindo a porta da academia. Então vai criando... Quando vê, né? A crise continua, mas ela não tem o protagonismo que ela queria ter. Você ajudou a pessoa a tirar o foco, né? Da crise de ansiedade. E não invalidou, né? Não falou, isso aí não é nada, não. Isso é um erro grande, até que a gente faz muitas vezes com as crianças, né? Não vou entrar muito no foco, tô com dor no dedo. Mas pra ele a dor é a dor, caraca. Às vezes é pequena pra você, mas pra criança não é. E a mesma coisa é a parte emocional das crianças. O Samuel, pegando um lance rapidinho, ele tem muita questão emocional. Ontem ele tava chorando porque o avô dele vai ao clube hoje. Aí fica todo mundo, né? Por que você tá chorando que sua avó vai no clube? Aí vem pra quem? Aí vem pra me abraçar. Porque muitas vezes eu acolho as partes emocionais do Samuel e outras partes, ele vai em outras pessoas, na Tereza e tal. Então é importante a gente validar o adulto que tá do seu lado, um homem. Vamos pegar os caras que estão no futebol jogando bola, viu que seu amigo lá tá meio triste, chega e troca ideia, né? É uma forma da gente salvar essas pessoas aí que ficam sofrendo caladas, né? Você pode ajudar a questionar, né? Falar, fulano, o que você tá pensando? Que vai cair esse avião. Mas vamos pensar, tá? Qual que é a chance de cair? Isso é diferente de falar, isso não é motivo pra isso, não. Larga de ser fresco, isso é muito de homem, né? Larga de ser fresco e tal. E o S, né, de sorria, você conseguiu, que é um dos passos finais. Final. Mas mais no sentido de... Né, se parabenizar por ter conseguido regular, manejar essa emoção aí que é tão desconfortável quando fica intenso, sozinho. E outro dia uma paciente estava me contando que ela assistiu, né, os vídeos do Acalme-se e tudo, e aí começou a conseguir fazer sozinho. Porque é bom que a gente assista e estude esses passos quando a gente não está ali num pico de ansiedade. Tem que ser antes, né? Para ir na hora que começar, você lembra mais ou menos os passos e começa a aplicar. E essa é uma paciente que ela ia muito, muito no pronto atendimento. Olha só, ela sabia às vezes que era ansiedade, mas ela ainda tinha uma grande dificuldade de não ir. Assim, ela tinha que escutar de uma outra pessoa que olha, é ansiedade. Para validar, né, o que ela estava sentindo. Então, o primeiro passo para ela foi reconhecer a emoção. Assim, foi um trabalho, mas ela começou a conseguir fazer isso sozinha. Legal. E ela me ligou só para me contar que consegui. Eu tive uma mega crise de ansiedade. Que foi o sorriso dela, né? Foi. Eu não precisei de sair para ir no pronto atendimento. A crise passou muito mais rápido. Então, se parabenizar, né? E se sentir assim... Acho que com isso a pessoa se sente mais capaz. Isso. E o espere o futuro com aceitação. sem a gente criar uma ideia, né, utópica de que não vão existir mais momentos de ansiedade intensa. Todo mundo tem esses momentos. Sim. Psiquiatra tem, psicólogo tem, todo mundo tem momentos.
Não é que todo mundo tenha crises de pânico, mas momentos de ansiedade ali que são mais intensos. E aí a diferença é que agora você sabe lidar com essa ansiedade, você sabe manejar ela. Então, espere o futuro com aceitação, entendendo que vão existir esses momentos de mais ansiedade, mas agora você tem mais recurso para lidar com aquilo. Você tem uma armadura ali, né? Tem como legal. lidar com aquilo No YouTube, como é que a gente acha essa técnica? Chama Acalme-se, do Bernard Ranger. A gente pode até postar lá no muito Instagram legal, também. muito legal. Achei da hora. E assim, então, pra gente ir finalizando, a gente falou da crise do pânico, mas assim... em geral, todos nós no mundo de hoje estamos vivendo muito ansiosos, né? As nossas crianças também. O que a gente tem que identificar que ficou demais para a gente buscar um médico? Porque você falou, ansiedade todo mundo vai ter. E tem o lado bom da ansiedade, e tem o que a gente lado descobriu, bom, né, hoje. E no mundo corrido de hoje em dia, por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp é uma coisa que gera muita ansiedade. Se a pessoa não te respondeu, aí você fala, será que a pessoa está com raiva? Será que não sei o que lá? É uma série de coisas que geram mais ansiedade que não geravam antes. O que é o ponto que eu falo assim, não, agora passou do ponto, eu preciso buscar ajuda? Para quase tudo, assim, né, quando a gente pensa em transtorno mental, né, em sofrimento mental, se a pessoa tem um sofrimento ou se atrapalha a funcionalidade dela. Então, tem um prejuízo funcional ou tá trazendo grande sofrimento ali para aquela pessoa, é a hora de procurar ajuda. Entendi. É o ponto de corte ali. Entendi. Porque um pouco de ansiedade, né, todo mundo vai ter, alguns momentos de ansiedade mais intensa todo mundo vai ter, mas se isso tá te atrapalhando a viver bem, você tá sofrendo, você tá pensando só lá no futuro, né, tá gastando boa parte do seu dia pensando lá na frente, sofrendo com isso, ou tá tendo crises, né, de ansiedade, né, ou de pânico brigando muito com frequentes. todo mundo, né, por falta de paciência, não é aquele cara divertido, de repente mudou drasticamente o comportamento com as outras pessoas, né, acho que pode ser um sinal, né. Se você sozinho não está conseguindo, né, já faz exercícios físicos, já faz meditação, enfim, já leu bastante sobre o assunto e tem a sensação de que não consegue sair do lugar, continua sofrendo muito ali com aquelas crises. Ninguém precisa de ficar esperando, né? Então vou tentar todos os recursos antes de procurar ajuda. Então, a bomba estoura, né? Pode estourar, Exato, inclusive porque aumenta a chance, né, daquilo ali permanecer, ser mais difícil de tratar. Então, quanto mais rápido melhor. Você começa, principalmente pensando em ataque de pânico, quanto mais rápido você consegue tratar aquilo ali, menor a chance dessas crises se tornarem muito recorrentes. Então, né, resumidamente, se tem grande sofrimento ou se está atrapalhando sua funcionalidade, é a hora de procurar ajuda. Não está normal, né? Passou a ser uma ansiedade que é patológica. E para você, homem, não tenha vergonha de pedir ajuda, né, Igor? Igual a gente é homem, tem essa questão cultural de que o homem não sofre, que é frescura, então se cuida. E cuide do seu amigo, que isso é bem importante também, né? Ter essa sensibilidade aí. Isso aí. Achei da hora. Excelente, ótimas dicas, né? Práticas, né? Dicas práticas, essa do Acalme-se vale para todos nós, não só numa crise de pânico, mas nas nossas crises de ansiedade mesmo. Igual eu te falei, a questão do WhatsApp, a pessoa não te respondeu, você tá lá nervosa e tal, de repente... Acalme-se, né? A pessoa, às vezes, ela tá... Podia ter até um movimento, dormiu, né? Desligou o celular, isso, né? E não é nada do que a gente tá pensando, é a gente que tá imaginando. Esse nome de um movimento bonito, né? Tem algum movimento? Deve ter. Claro, da hora, palestra. Deve ter. Fica a dica aí para os seus médicos. Tem algumas cartilhas. Legal demais. Isso aí, gente. Então, é isso. Vamos nos cuidar, vamos falar de saúde mental, vamos continuar sem vergonha, né? A gente já teve um primeiro episódio com a doutora Bárbara, que é não ter vergonha de ter um transtorno mental. A gente não precisa ter vergonha de buscar ajuda, de buscar um psiquiatra, de buscar um psicólogo. E também tem muito conteúdo na internet. Né? O nosso podcast é isso, é a gente tentando ajudar as pessoas. Então, se você tem um amigo, alguém que está com sintoma de ansiedade, envia para eles. Né? A gente vai colocar o Instagram da doutora Bárbara, ela também tem conteúdos muito legais que está ajudando muitas famílias. E como que ajuda a falar sobre isso, né? Outro dia um paciente veio me contar
da Giovanna Elbank, né, que ela postou um vídeo dela ali num momento tendo uma crise, né, chorando, falando que se sentia insuficiente, que não dava tempo de nada. E a pessoa se identificou com aquilo, falou, gente, até ela, né, eu sinto a mesma coisa. Então, acho que é muito importante falar sobre isso, né, mostrar que todo mundo está sujeito, né, não é uma fraqueza, ninguém tem que lidar com isso sozinho. Isso aí. Ó, falamos junto, Jinx. Então é isso. Então, agradeço demais, né, a doutora Bárbara Vilela. Um beijo para a doutora Laura, que me ajudou muito. Queria agradecer a minha amiga Laura, mais uma vez. Tamo junto. Agradecer o Tauá Resorts, que é o nosso patrocinador. O Kidza, né, que tem um curso de programação e de inglês. E o Inbox. Mais uma vez agradecendo aqui a presença do nosso Igor, que comanda tudo isso junto com o Breno e sua equipe, a Bel também. Então, muito obrigado e até a próxima. E compartilhe nossos conteúdos para a gente continuar fortão e vem grandes convidados aí. E a doutora Bárbara é a nossa convidada fixa. Então, um beijão para vocês. Gente. Bye, bye. Tchau, tchau. Valeu.